Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhores convidados, jornalistas, senhoras e senhores, eu quero cumprimentá-los, agradecer pela presença aqui nessa comissão, enriquece muito o trabalho dessa comissão, que o Brasil todo está atento, evidentemente, ao desdobramento do que estamos fazendo aqui. Mas eu quero, senhor presidente, desde já anunciar um requerimento que será formulado a esta presidência, solicitando informações à Receita Federal quanto às declarações de porte de valores dos dirigentes da CBF quando entraram e saíram do país no período de 2002 até hoje. Eu, oportunamente, apresentarei o requerimento. Eu quero fazer duas perguntas muito objetivas. Uma para o jornalista Kfouri, que eu cumprimento pela sua fala aqui nessa comissão, e outra para o jornalista Jamil. Kfouri, você fala que o problema da CBF é estrutural, que a grande questão é a corrupção intrínseca na estrutura de poder daquela instituição. A CBF sustenta algumas federações que se tornam dependentes e que, naturalmente, elegem o presidente da CBF, fazendo, portanto, um ciclo vicioso. O que fazer, então, com esse sistema eleitoral? O que fazer para, na sua opinião, modificar isso? Quais seriam outros caminhos? Ao jornalista Jamil Chad, o senhor mora na Suíça e foi jornalista que mais investigou e acompanhou de perto o episódio da prisão do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e todo o caso que envolveu vários dirigentes da FIFA. O que o senhor tem para nos relatar sobre o episódio FIFA Case? Ainda sobre o episódio da prisão do ex-presidente Marim, em sua opinião, quais seriam os motivos de o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, ter saído imediatamente da Suíça após aquela prisão? Vossa Senhoria tem informações se Marco Polo, nessa ocasião, prestou socorro a Marim? De alguma forma, seja com advogado, seja de que forma for. E para concluir, existem evidências que apontam a participação de mais brasileiros, além do senhor Marim, nesse esquema de corrupção? Então, se existem, quem são essas pessoas? São essas duas questões, senhor presidente, que eu gostaria de formular. Sobre o FIFA Case, como o senhor citou, eu estava lá naquele dia. O Hotel Borolac é um hotel que eu frequentei, infelizmente não me hospedei nenhuma vez ali, mas é um hotel que eu frequentei muitas vezes nos últimos 15 anos, porque era ali que eu justamente fazia muitas das entrevistas em on e off. A última entrevista que eu fiz ali foi 2 meses antes da prisão do senhor José Maria Marim, com o próprio José Maria Marim, naquele mesmo hotel. Numa entrevista também publicada, em que ele diz que o seu grande legado que ele deixava à CBF era ter construído a casa própria, palavras dele. Ele falava da sede da CBF. Essa era o que ele considerou como seu grande legado. O que aconteceu naquele momento das prisões? As prisões aconteceram 3 dias antes do Congresso da FIFA. Um congresso que tem uma importância relativa porque ele escolheria o novo presidente da entidade. Todos já sabiam que aquela eleição era uma eleição de cartas marcadas e Blatter iria vencer aquela eleição. E aí surgiu o grande debate se aquilo tudo não era apenas um grande complô dos americanos, porque eles perderam a Copa do Mundo de 2022 para o Catar. Essa é uma teoria que, inclusive, o próprio Joseph Blatter, presidente da FIFA, insiste em mantê-la. Essa é a situação que ele aponta, que, na verdade, ele chegou a declarar numa entrevista que isso tudo cheira mal, que isso tudo teria algum tipo de uma conspiração por trás.
Se nós pegarmos o indiciamento de 160 páginas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é difícil achar que aquilo ali foi um complô, porque aquilo ali é um trabalho de pelo menos 4 anos. Foi um trabalho de investigação que começou, como até o Juca citou, também com o Sr. J. Ávila, começou também com Chuck Blazer, um outro dirigente, e que foi construída nos últimos 4 anos a partir de investigações, a partir de gravações autorizadas, a partir de colaboração, a partir de uma investigação real do FBI. Então, dizer que aquela operação foi simplesmente um teatro para derrubar ou para criar alguma confusão, não condiz com o documento, que também eu posso deixar aqui, são 160 páginas do indiciamento desses dirigentes. Vale a pena ler para tirar essa impressão de que foi um grande complô internacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, naquele momento, todos se perguntavam, mas por que fazer uma prisão na Suíça, se, por exemplo, esses dirigentes estão espalhados pelo mundo? Bom, se você é a polícia e você tem que prender 14 cartolas, e você sabe que num dia só 7 deles vão estar no mesmo hotel, a operação, sinceramente, fica muito mais fácil. O que aconteceu? Eu até já cheguei a dizer isso, que os suíços receberam o pedido de cooperação para fazer as prisões do FBI e consideraram que existia substância, que existia base para as prisões e para a extradição de todos, inclusive do seu José Maria Marinho. Quais são os aspectos que o indiciamento aponta José Maria Marinho como suspeito? Em 2 casos. O caso de recebimento de dinheiro em relação à Copa do Brasil, o torneio, não a Copa do Mundo no Brasil, mas o torneio nacional, a Copa do Brasil, e o outro recebimento em relação a supostas propinas, num outro caso também relacionado com a Copa América. Por isso, essa prisão específica de José Maria Marinho foi feita. Cada outro dirigente, se o senhor quiser, eu também posso ir um por um, mas cada um deles tem uma outra história diferente. Enfim, é por isso que isso aconteceu naquele momento. O senhor perguntou quais foram os motivos, então, sobre o senhor José Maria Marinho. Esses foram os motivos, pelo menos esses 2. Copa do Brasil e a Copa América. Esses foram, e está bastante substanciado. O Juca acabou de repetir um trecho desse indiciamento, quando o senhor José Maria Marinho diz a Ávila que chegou a hora do dinheiro vir para o nosso lado, ele diz nessa gravação que foi pega. Sobre a prestação de socorro. Senador, infelizmente eu não posso responder, não porque eu não queira, mas simplesmente porque eu não tenho os detalhes, melhor, eu não tenho nem as provas do que aconteceu exatamente naquele minuto que sucedeu. Eu sei de algumas histórias, mas que eu, sinceramente, não tenho uma comprovação de que ela foi de um lado ou foi de outro. A realidade é que, naquele dia, ou no dia seguinte, o senhor Marco Paulo Del Nero deixou a Suíça. Ele foi o único dirigente dos 209 presidentes de federações nacionais a deixar o Congresso da FIFA, naquele momento. Ele foi o único membro do Comitê Executivo da FIFA. O que é o Comitê Executivo da FIFA? É o governo do futebol mundial. Isso, a gente fala, o Comitê Executivo da FIFA, às vezes, não dá para entender o que é. Assim, quem controla o futebol mundial. O senhor Blatter é o presidente, mas ele tem o Comitê Executivo. Ele foi o único a deixar o Congresso. Eu me lembro que eu estava na porta do Congresso, da festa do Congresso da FIFA, procurando justamente o senhor José Maria Marinho. A imprensa não podia entrar na festa da FIFA. E eu perguntava para muita gente e cada um me dizia, não o vi, não sei onde está, não vi, não sei onde está. Até que a delegação do Uruguai me disse abertamente, ele já foi embora. O motivo, eu também posso repetir aqui, eu só posso especular. Só posso especular sobre o motivo. Ele chegou aqui, deu uma coletiva de imprensa e deu suas explicações. Mas a realidade é essa. Ele foi o único a deixar a Suíça naquele momento. Sobre a existência de outros brasileiros. Os americanos mesmos já disseram que o caso não acabou.
os próprios americanos, o próprio Departamento de Justiça, naquele ato do indiciamento, no dia 27 de maio, deixou muito claro que a história não acabou. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, na Suíça, a polícia suíça fez também uma operação. Eu queria entrar só nisso porque é algo que a gente não tratou ainda e isso responde um pouco da questão que o senhor está colocando. Naquele momento que os 7 dirigentes foram presos, enquanto aquilo acontecia, enquanto todos nós da imprensa olhávamos para aquilo, o Ministério Público da Suíça fazia uma operação de busca e apreensão em 2 locais muito importantes da Suíça. Primeiro, a sede da FIFA. O que eles colheram em termos de material na FIFA, os servidores, representa o equivalente a 9 terabytes. Eu também não sabia o que é 9 terabytes, mas aparentemente são 160 milhões de páginas de Word. É o equivalente. Obviamente não são as 160 milhões de páginas, mas é o equivalente a 160 milhões de páginas. Isso foi obtido pela Justiça Suíça, que está investigando agora todos os e-mails, todos os contratos que passaram pela FIFA naquele momento. E houve uma segunda operação, que, no meu caso, eu só descobriria algumas semanas depois. Uma operação na Kentaro, na sede da Kentaro, aquela empresa que nós acabamos de citar aqui. Por que essa operação? Porque os suíços queriam saber como foi exatamente que aconteceu o pagamento dos cachês de um jogo amistoso da seleção brasileira, Brasil e Argentina, no Catar. Esse foi o jogo que levou os suíços a fazerem algum tipo de operação nessa empresa. A empresa, eu insisto, para ser justo com a empresa não é acusada de nada. Essa empresa, ela só organizava a partida. Ela só, como eu expliquei no início, o que a Kentaro faz? Ela aluga o estádio, garante que o ônibus exista, garante que o hotel seja pago, etc. É isso que ela faz. Mas, enquanto esses 7 dirigentes foram presos, a empresa que organiza jogos da seleção brasileira foi alvo de uma operação. Então, se existem outros brasileiros, eu fiz toda essa explicação para dizer, eu desconheço, mas o que eu sei é que os suíços, e aí não é o FBI, os suíços estão sim investigando aquele jogo específico entre Brasil e Argentina.